O garoto que desapareceu foi visto na Deep Web lá do canal Stacy, Gustavo Pinheiro. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Imagine ver uma das pessoas que você mais ama na sua vida saindo pela porta da sua casa num dia normal e sumindo sem explicações, sendo avistado de novo somente anos depois em fóruns obscuros da internet. Deus me livre. Essa é a história real de um garoto português de apenas 11 anos de idade chamado Rui Pedro Teixeira Mendonça. E essa história até hoje não foi 100% solucionada. Então antes da gente entrar profundamente nesse caso bizarro, por favor deixa o seu like aí embaixo, se inscreva aí no canal, estamos chegando aí em 1 milhão de inscritos. Caraca, mas antes de começar a nossa história, pessoal, se você joga, se você usa serviços do dia a dia como Uber, ou se você usa aplicativos de entretenimento tipo Netflix, Spotify, dá uma olhadinha no site da Gift Bazar, um site para vocês economizarem comprando gift card. Eu uso esse site direto e pô, eu só escolho ali o serviço que eu quero, depois eu compro usando o Pix, que é a forma mais segura de você comprar online, além de que alguns serviços aí nem aceitam Pix como forma de pagamento oficial, e por aqui você compra tudo isso usando ele. E aqui uma dica bem rápida para vocês, dá uma olhadinha no desconto deles do Outback, que tá chegando até R$25 de desconto. Então aproveita aí porque logo logo as promoções mudam, o link tá aí na descrição e vamos ao vídeo. Tudo começou no dia 4 de março de 1998, numa vila chamada Lousada, na região do Porto, em Portugal. Lá era o lar da família Teixeira Mendonça, que costumava levar uma vida confortável e tranquila. Até então, o casal Manuel Mendonça e Filomena Teixeira viviam em uma casa com seus 2 filhos, Rui Pedro, de 11 anos na época, e Karina, de 9. Mas tudo mudou literalmente de uma hora para outra. Era uma quarta-feira, em torno das 2 da tarde, quando Rui resolveu aproveitar o tempo que tinha entre o almoço e a escola para poder andar um pouco de bicicleta. Ele queria sair com seu amigo próximo e conhecido da família, o Afonso Dias, de 21 anos na época. Pois é, essa diferença chamou bastante atenção, afinal não é de se esperar que uma criança de 11 anos passe seu tempo livre com um adulto 10 anos mais velho, mas acontece... Caraca, que loucura, né, mano? Nossa, ele tinha um amigo, tipo, que já era adulto, mas é normal, mano, hoje em dia a gente vê muito adulto que, como é que fala? É amigo de criança, então, ou adolescente, que é amigo de uma pessoa que já é idosa, ou seja, tem muito desses casos, então, ou seja, não é algo tão incomum assim, então. Que Afonso era conhecido da família e até frequentava a casa dos Teixeira Mendonça, sendo descrito por todos como um rapaz de condição financeira mais simples e de comportamento infantil para a idade. Há fontes que afirmam, inclusive, que Afonso conhecia o Rui após tirar a carta de motorista em uma autoescola, onde Filomena, a mãe de Rui, trabalhava, e depois disso, os dois mantiveram uma amizade bem aberta à família do garoto. Bom, no dia em questão, o Rui foi até o trabalho da sua mãe usando sua bicicleta, ficava em frente à sua casa e ele perguntou se ele podia sair com Afonso. Filomena negou, dizendo que era melhor ele ficar por ali mesmo, pedalando em um terreno tranquilo que ficava atrás do escritório dela, que também era um lugar comum onde as crianças brincavam. Depois dali, o Rui podia ir direto pra escola. Mas não foi isso que aconteceu, porque pouco tempo depois, quando era mais ou menos às 18 horas, a mãe foi surpreendida com uma ligação do tutor, dizendo que o Rui não compareceu à escola naquele dia, e ela entrou em completo choque, afinal, isso nunca tinha acontecido antes. Então, caraca, então o moleque faltou à escola, então, nossa, mas ela foi dar a fé do moleque muito tempo, ou seja, de 2 horas da tarde, ela só foi dar fé lá pra 6 horas da tarde, mano. Caraca, ela demorou, hein, pra dar a fé do filho dela. Rapidamente foi procurar o garoto, não achou, avisou os amigos e os vizinhos e começaram a procurar os garotos ao redor da vila. Um senhor que era vizinho próximo apareceu dizendo que quando era às 3 da tarde, ou seja, apenas 1 hora depois do Rui ter falado com a sua mãe, ele encontrou a bicicleta do menino jogada em um canteiro de grama alta, em um lugar onde outras testemunhas também haviam visto o Rui pedalar mais cedo. Caraca, a galera viu ele. Que parecia que a bicicleta havia sido colocada ali naquele ponto justamente para não ser vista. Com isso, os familiares finalmente acionaram a polícia, que, aliás, segundo os relatos, teriam tratado o caso com certa má vontade em vários momentos, mas a gente vai falar sobre isso depois. De qualquer forma, as buscas pelo Rui seguiram. Ou seja, a polícia tava numa preguiça, né, pra poder investigar esse caso aí, então. Por toda a madrugada naquele dia e nada foi encontrado. Eles já tinham perdido muito tempo quando apenas no dia seguinte, os policiais declararam oficialmente o menino como desaparecido. A essa altura, a família já estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Restava apenas interrogar o amigo, o Afonso Dias. Então todos foram direto atrás do jovem para ver o que ele sabia. Segundo a própria polícia, ao ser interrogado, o Afonso estava se comportando de um jeito meio estranho. Primeiro ele demonstrou surpresa ao saber que o garoto tinha desaparecido, e então respondeu com uma certa tranquilidade, falando que não sabia de nada e que não via o garoto já fazia dias. Porém, as outras crianças que estavam brincando ali nas redondezas também foram interrogadas e revelaram que viram o Rui no banco do passageiro de um carro preto que passou ali perto, e
motorista desse carro era o Afonso Dias. Caraca, então o amigo dele tava... Caraca, então ele tava dirigindo o carro com a criança dentro, né, então. Caramba. Outras pessoas também revelaram terem visto a mesma cena. Meu Descobriram Deus. que o veículo na realidade se A Uno. tratava de um Fiat Uno preto do irmão do Afonso, que, Uno segundo Mai. algumas fontes, o Afonso teria supostamente pedido emprestado para levar o carro para a inspeção anual do governo, mesmo não havendo nenhuma evidência de que ele teria comparecido a esse tal compromisso. Eis que rolou outro Caraca, então ele tinha um compromisso, ele não foi nesse compromisso e tal. Caraca, mano, o negócio tá muito estranho essa história, hein? depoimento, e por ser tudo muito suspeito, o avô de Rui Pedro confrontou Afonso logo na saída da delegacia, querendo saber onde o seu neto estava e chegando a oferecer uma quantia grande em dinheiro para que ele dissesse a verdade. Nisso, Afonso começou a chorar e disse que não sabia, mas que se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar todas as fronteiras. Essa fala deu a entender a algumas pessoas que o garoto poderia estar sendo levado para fora do país, mas foi apenas com o depoimento do primo de Rui, o João André Mendonça, que as coisas escalaram para uma proporção mais macabra. João André revelou à polícia que dias antes do desaparecimento, o Afonso havia convidado Rui e ele para irem de carro se encontrar com uma prostituta. Na ocasião, João André disse que naquela tarde não poderia sair porque sua mãe não deixaria, mas que não sabia se Rui havia sido levado pro local. Ele também afirma que desde que esse caos começou, ele estava sendo ameaçado por Afonso a não trazer a público essas informações. E para piorar, enquanto o João André falava com a polícia, o Afonso se demonstrou pela primeira vez inquieto, dizendo coisas como cala a boca ou não se mete. Tudo indicava que Afonso teria sim tido envolvimento com isso e que os buracos seriam bem mais fundos. Nossa, a essa altura, mano, os familiares já pensavam em diversas coisas horríveis, como rapto, escravidão ou homicídio. Basicamente, de um dia pro outro, a vida deles havia se tornado um completo pesadelo. Meu E Deus do acredite céu. se quiser, mesmo com todos esses relatos contra o Afonso, ele saiu da delegacia livre, como se nada tivesse acontecido, porque os policiais decidiram encarar esse caso como se fosse um simples caso de desaparecimento, tipo como se ele tivesse se perdido e fosse aparecer mais tarde, e não como um sequestro. O motivo disso, segundo a polícia, foi a falta de pistas confiáveis. Mas pra família, isso obviamente pareceu negligência. Enquanto pudessem salvar seu filho com vida, eles não iriam descansar. Não, mas essa polícia era muito negligente nessa época. Tu é doido, é? Caraca, os caras tá com os fatos na mão, mas mesmo assim parece que eles não tão vendo, mano. Caraca, como é que eles vai tratar essa situação desse jeito, mano? Em vez de procurar ver que, tipo, isso é não um simples desaparecimento, mas sim um sequestro, mano. Caraca, essa polícia aí é muito preguiça, pô. Tu é doido, é? O que não demorou pro caso chamar a atenção das pessoas, já que não eram comuns desaparecimentos infantis por lá. Então, com a história aparecendo na TV e nos jornais, vieram também várias pessoas dizendo ter informações sobre o Rui. Algumas dessas pessoas ligaram afirmando ter visto o menino em diversos locais, mas nenhum desses relatos levou a evidência alguma. Chegaram até mandar um vídeo que supostamente mostraria o garoto Rui em um hotel na Espanha, mas não foi confirmado ser realmente ele. O relato mais marcante foi de Nossa, uma ele já tava na Espanha, mano. Caraca, já tinha levado um possível. Possível seja ele, né, e tal, que tava em um hotel na Espanha. Ou seja, ele já tava em outro país, mano. Caraca, doido. ligação específica que a Filomena recebeu, na qual havia uma criança do outro lado da linha com a voz idêntica do Rui, gritando e chamando pela mãe sem parar. A ligação não durou muito porque, aparentemente, alguém tomou o telefone e desligou, mas já foi o suficiente para ela afirmar que tinha certeza de que aquela era a voz do seu filho. Só que, por mais frustrante que seja, as autoridades que cuidavam do caso não chegaram a rastrear essa ligação, o que foi a gota da água para a família de Rui, que começaram a criticar. Caraca, mano, como é que pode, mano? Caraca, como é que pode que a polícia não rastreou, mano? Nossa, mano, é um negócio tão simples que a polícia tem o poder de fazer tão rápido, então que, tipo, é rastrear uma ligação pra saber de onde é que tá vindo, e os caras fizeram como se não tivesse visto, literalmente, não tivesse necessidade de fazer aquilo, mano, sendo que precisava fazer, mano. Caraca, essa polícia aí, mano, é doida, mano, é muita negligência, mano. Publicamente a postura das autoridades portuguesas. Após um mês do desaparecimento do menino, Caramba. o jornalista que estava a passeio na Disneyland de Paris tirou uma foto enquanto andava em um brinquedo do Pinóquio com a sua família, e sentado logo atrás dele, ele identificou um menino que se assemelhava bastante ao Rui, ao lado de um homem calvo de jaqueta vermelha. Houve uma análise sobre a fotografia, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Parecia que nada levava a alguma evidência concreta sobre o que poderia estar acontecendo com o menino. Meu Deus do céu. Isso foi
pelo menos até o dia 1º de setembro desse mesmo ano, porque foi quando a polícia americana descobriu uma gigantesca rede compartilhada de pornografia infantil, o Wonderland Club. Esse grupo internacional consistia em acumular e trocar arquivos de crianças em situações sexuais, sendo organizado de forma sigilosa e restrita, em uma época que sequer existia a Deep Web como conhecemos hoje. Pra vocês terem ideia, só entrava nessa comunidade... Nessa época aí mesmo também a internet era nada, mano. Era tipo, era só mato, tá ligado? E 98, ou seja, poucas pessoas usavam internet, então, interessante. O pedófilo que era recomendado por algum outro membro, sendo necessário que ele contribuísse com 10.000 arquivos no ato da entrada. É horrível imaginar que isso exista e que só nessa operação de 1998 foram confiscadas centenas de milhares de mídias contendo mais de 1.200 crianças expostas e sendo exploradas. Jesus Até o momento, amado, o Wonderland Club havia sido o maior esquema organizado de pedofilia já registrado na história da humanidade. E no meio desse material confiscado, encontraram fotos reais de Rui. Havia também um vídeo explícito muito forte dele sendo abusado por vários caras. Depois de uma análise inteligente, utilizando de um programa de mapeamento de traços para reconhecer rostos, foi confirmado que aquele no vídeo era sim Rui Pedro. Imagine... Oh, meu Deus, que tristeza, mano. Oh, mano. Meu Deus, mano. Que tristeza, mano. Fazer isso com o menino. Caraca, mano. A situação da família, que precisou acompanhar essa investigação, ver todos esses vídeos e no final garantir que infelizmente se tratava do menino sim. Com isso, muitos já acreditaram que ele provavelmente teria sido morto após isso, já que seu caso estava ficando cada vez mais popular e por conta disso, as investigações da Polícia Nacional, que já estavam mais lentas do que o normal, acabaram desaquecendo ainda mais. Mas anos se passaram e a família de Rui não desistiu. Em 2006, eles decidiram enfim contratar uma equipe de investigação particular por conta própria para ver se assim eles conseguiam chegar em algum lugar. E foi Caraca, mano, eles tiveram que contratar uma coisa particular pra poder ver se achava o moleque, porque a própria polícia não conseguia, mano. Que doideira, mano. Caraca, mano. Meu Deus do céu. De todo esse esforço e da pressão de quem acompanhava o caso, e reuniram diversas pistas capazes de fazer o Afonso ser indiciado. Anos depois, em 2011... Ah, então quer dizer que ele acabou sendo preso, né? O amigo do moleque, então. Houve seu julgamento no tribunal com mais de 50 testemunhas ouvidas, dentre elas uma mulher chamada Alcina Dias, que costumava ser prostituta na época do crime e não teve seu rosto revelado oficialmente. Alcina disse que já tinha tentado testemunhar quando tudo isso aconteceu, mas seu relato não tinha ido pra frente. Ela contou que no dia que aconteceu, estava lá no seu ponto de trabalho, em uma estrada na saída da cidade, quando lembra de um homem que se identificou como Afonso chegando de carro com um menino. Segundo Alcina, ele queria pagar para que ela fizesse sexo com o menino, mas o garoto estava apavorado e chorando. Então ela perguntou se a mãe dele sabia que ele estava ali e ele disse que não. Nisso, ela teria ido com o Rui para um lugar mais reservado e teria fingido ali que rolou uma situação, que rolou a relação, só para que o garoto pudesse ir embora. Ao perguntar pro Afonso qual que era a idade do garoto, ele respondeu que ele tem idade suficiente. E aí foi embora com o Rui dentro do carro. Outras pessoas que eram crianças na época e estavam lá perto da onde o Rui estava brincando, também testemunharam dizendo lembrar que o Afonso apareceu lá e abordou o garoto. Também houve um relato da irmã mais nova de Rui, que contou que um ano antes do ocorrido, Afonso havia tirado várias fotos dela e do irmão, onde ela inclusive mostrou as fotos no tribunal. O mais inacreditável é que, após tudo isso, ainda absolveram o Afonso por falta de provas palpáveis. Mas caraca, mano, como pode, mano? O cara era um criminoso, mano, e mesmo assim, a polícia sempre soltava o cara de novo, mano. Com um monte de prova, os caras parecia que não via que tinha prova ali de que o cara era culpado, mano. E liberava o cara, só que doideira. A família mais uma vez se recorreu com um advogado até que Afonso finalmente foi indiciado por rapto agravado. Apenas em 2014 ele foi condenado a mais de 3 anos de reclusão com base no depoimento de Alcina. Mesmo assim, a justiça entendeu que não conseguiram incriminar Afonso pelo que veio depois, ou seja, o sumiço de Rui. Antes de ser preso, Afonso deu uma entrevista na televisão insistindo que era inocente, onde disse calmamente que não se arrepende de nada no processo e que se pudesse fazer uma coisa diferente, seria nunca ter se relacionado com a família Teixeira Mendonça, porque agora sua vida estava sendo destruída e, segundo ele, o verdadeiro culpado ficaria impune. No ano seguinte, em 2015, ele foi preso e cumpriu apenas 2 anos de prisão, 1/3 da pena, porque foi um detento que manteve bom comportamento. A última atualização... Caraca, então ele só cumpriu 2 anos de cadeia, mano. Caramba. De 3 anos ele cumpriu só a metade, né?
A ação do caso foi em 2018, quando pessoas filmaram um homem português adulto da idade que Rui teria e que se assemelhava muito fisicamente Parece a ele mesmo. e que dizia se chamar Pedro. Mas segundo as autoridades, o homem foi identificado e se tratava apenas de um morador de rua. Já faz 24 anos desde o dia em que Rui pediu para andar de bicicleta e nunca mais foi visto. E desde então, sua mãe ainda tem esperanças de encontrá-lo. Em 2019, foi declarado pela justiça a morte presumida de Rui, o que em outras palavras significa que presume-se que o indivíduo morreu e não há mais necessidade de buscas. Mesmo assim, a mãe... Caraca, então foi decretada a morte do moleque, né, e tal. Em 2019, ou seja, acabou, né, as investigações, a polícia não vai mais correr atrás de procurar ele e tudo. E é triste, mano, é triste, porque, caraca, acontecer isso com um moleque, mano, é foda. de Rui ainda mantém seu quarto do mesmo jeito que estava no dia em que ele saiu e se recorda diariamente do filho. Em uma carta publicada no jornal Terras do Vale do Souza, Filomena escreveu: "E agora com já 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que esteja, receba esse abraço apertadinho tão nosso. E muitos beijinhos. Esperarei por ti até a eternidade." Que tristeza, mano. Nunca vou desistir de o procurar. Que tristeza. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição. Pô, que triste, né, galera? Que pena, que tristeza que esse moleque acabou acontecendo isso com ele, né, mano? Que, tipo, era uma criancinha, mano, 11 anos, e, pô, acabando sumindo e tal. Aí a gente viu várias negligências da polícia e tal, porque, tipo, se a polícia tivesse sido mais eficiente, não tivesse tanta negligência, vendo os fatos todo o tempo na frente dela, e elas fazendo como se não tivesse visto, provavelmente eles tinham achado mais pistas e assim poderiam conseguir encontrar o moleque, mano. Então, ou seja, ele faria 33 anos esse cara, né, atualmente, e, tipo, você já faz mais de 20 anos, né, e tal, que ninguém sabe por que esse moleque foi parar. E é uma tristeza, porque supostamente ele faleceu, né? Mas ninguém sabe se realmente faleceu. Então, é muita tristeza pra mãe dele, porque a mãe dele tem essa incerteza, mano, de que ela não sabe nem se ele está vivo ou se ele acabou falecendo. Então, é muito tristeza, é muita dor essa mulher deve sofrer, essa senhora. E meus pêsames por ela tá passando por essa situação, porque é muito complicado, mano. Perder um filho, desaparecer assim, tu tentar correr atrás, tentar achar ele, não conseguir nada, mano, deve ser muito ter. E, tipo, ela teve as imagens ali de que ele tava na Deep Web e tudo, e ver ele passando por aquela situação, mano, nossa, deve ter ficado muito doída com aquilo ali também. Mas é algo aí que, tipo, sei lá, mano, só Deus sabe por onde é que esse moleque deve estar, se ele tá vivo, se ele não tá, então, é isso, mano, é complicado, é coisa que acontece na vida com algumas pessoas que não era pra acontecer, mano, tá ligado? Não era pra acontecer isso com o moleque, tá entendendo? Mas é isso, mano. Espero que tenham gostado aí vocês do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa teu like, se inscreva aí pra ajudar o canal a crescer. Me ajuda a chegar a 1.000 inscritos nesse canal aqui, eu quero chegar a 1.000 inscritos nesse canal até o final de 2026. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva aí, deixa o like, comenta nos próximos vídeos, quem sabe se inscreve aqui pelo canal. E pra quem não sabe, tem outro canal, que é um canal de futebol. Caso vocês gostem de futebol e queiram se inscrever lá, eu vou estar deixando o cara aí também na tela. Então, do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui.